Oi pessoal, eu sou a Laura Meirelles e começa agora mais um episódio do Capivara na Faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. E hoje o nosso episódio está em ritmo de prêmio, o Troféu Parlamento. Salve, salve pessoal, eu sou Arma de Arra e vamos juntos porque, como a Laura disse, hoje o nosso ritmo é ritmo de prêmio e de jornalismo. E em celebração aos 190 anos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, a nossa Casa de Leis, aqui do nosso estado, valorizou os profissionais da imprensa e da comunicação através do Troféu Parlamento, e premiou 15 profissionais de várias categorias diferentes, foram 5 categorias. E o prêmio foi um sucesso, foram quase 300 inscrições, mais de 15 municípios, 54 veículos e empresas de comunicação e 4 universidades, entre públicas e privadas. Um sucesso. Um completo sucesso, Uma noite de muita gala, para os nossos amigos jornalistas, as nossas amigas também. Hoje o Capivara na Faixa vai falar com 2 profissionais que levaram o primeiro lugar na categoria Reportagem em Texto, com uma matéria que conta como a Constituição do Estado de Mato Grosso mostra, e também mostra como o Legislativo ajudou a moldar o nosso estado. E esse foi o prêmio da noite, o último prêmio que encerrou, a última categoria que encerrou o prêmio. E estamos falando da reportagem em texto de 2 profissionais hiper qualificados e que levaram essa premiação, a grande premiação da noite. Marci Monteiro Neto e Safira Campos, jornalistas responsáveis pela reportagem Constituição de Mato Grosso, pelo povo e para o povo. Marci e Safira, muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui no Capivara na Faixa. Obrigado pelo convite, um prazer. Obrigada, gente, muito feliz. E antes da gente começar o nosso papo, a gente vai ter que puxar a capivara desses 2 profissionais, Arma? De Marci, ele é jornalista, formado pela Universidade Federal de Mato Grosso, com pós-graduação em jornalismo digital e atuou em veículos impressos e também digitais, além de ter sido editor-chefe do G1 Mato Grosso, e ocupou também cargos na comunicação do governo de Mato Grosso e atualmente ele é editor do portal PNB Online. E Safira Campos é repórter no site de notícias PNB Online, aqui de Mato Grosso. Já colaborou para os Jornalistas Livres e para a Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Ciência, a Rede Consciência. É mestre em Comunicação e Poder pela UFMT e doutoranda em Comunicação e Práticas de Consumo pela ESPM. Isso aí, Muito qualificados os nossos 2 entrevistados de hoje. E a gente já vai começar então, por essa história no jornalismo. Marci, você que tem um pouco mais de experiência que a Safira hoje aqui, na comunicação do estado de Mato Grosso, como o jornalismo veio até você? Era um sonho de adolescente, de criança? Eu não diria que era um sonho, mas eu sempre gostei muito de ler e escrever. Então, naquela época da adolescência que você tem que decidir que caminho seguir, eu tinha facilidade com a escrita, então eu tinha já na família outras pessoas que também eram jornalistas e me inspiraram para seguir por esse caminho. Mas foi meio que no susto, porque você com 17, 18 anos não tem muito ainda ideia do que vai ser o seu futuro. Mas foi uma tentativa e erro que deu muito certo. Porque depois que você entra na faculdade e começa a aprender as técnicas, você percebe que aquele é o caminho que você queria seguir. Você só não sabia como. E você, Safira? Foi na adolescência. Eu acho que acontece muito com nós jornalistas. Foi o interesse, o gosto pela escrita. Mas teve uma coisa que me marcou, a professora de redação passou uma atividade em sala e era uma entrevista. E eu fiz essa entrevista, entrevistei uma senhora, vó de um amigo meu, e a professora adorou a entrevista. Ela falou assim, nossa, mas você já pensou em fazer jornalismo? E eu, e agora eu tô pensando. E assim eu vim para aqui. Deu super certo, Super, e premiadíssimas ainda, E hoje, como que é a rotina de vocês no jornalismo? Eu vou começar com Marci aqui. Em que frente vocês estão atuando? Que tipo de conteúdo você tem priorizado? E eu vou abrir um pequeno parênteses aqui para falar do Marci. Laura, que o Marci é uma apaixonada pela cultura e pela história aqui da nossa capital. E criou em 2018 uma página
na rede social chamada Cuiabá das Antigas. Eu sigo. Eu também sigo, nem sabia que era público dele fiel, já. Cuiabá das Antigas. Quem quiser acompanhar imagens históricas de Cuiabá, estão todas lá, as imagens que marcaram, né? E também ele é apaixonado, sabe por quem? Por ninguém mais, ninguém menos que Manuel de Barros, nosso grande poeta aqui mato-grossense, no qual ele tem também um perfil nas redes, né? E Manuel dizia uma palavra, enfim, vários poemas dele célebres que você publica, um deles me chamou a atenção, que é aquele "Tudo que eu não invento é falso". E eu acho muito interessante isso, porque no jornalismo, isso meio que contradiz o jornalismo, né? Como você lida com isso, assim, desse lado poeta do Manuel de Barros, na sua descomunicação, na sua desconstrução, com o jornalismo mesmo de redação? Interessante, você puxou a capivara mesmo. Puxei. É interessante porque Manuel de Barros ele fala muito das coisas supérfluas, né? Fala de uma forma muito infantil das coisas. É meio que uma válvula de escape para o que a gente faz no dia a dia, que é o hard news, né? De você correr atrás da notícia, que nem sempre são assuntos muito fáceis de lidar. Então, o Manuel de Barros, ele acaba, para mim, servindo um pouco como essa válvula de escape de você pensar em coisas mais amenas, né? Até a tentativa de criar essa conta foi, além de resgatar a história do poeta, que é um poeta cuiabano, que muita gente não conhece, era uma forma de também transmitir coisas boas em contraponto com as coisas não tão boas que a gente publica no dia a dia. Perfeito. E Marcinho, inclusive, já foi convidado aqui na TV AL, no Palavra Literária, né, Marcinho? Isso mesmo. Bacana. Ele falou justamente do Manuel Manuel, de Barros, né? Manuel era. de Barros. E você, Safira? Quais são os projetos agora? O que está em andamento? Então, eu estou no PNB há esse tempo todo que a gente conversou, tratando de hard news, cobrindo o cotidiano, mas recentemente eu lancei um projeto novo de jornalismo ambiental e científico chamado Rede Sucuri. Tem ao meu lado Dandara Nascimento, então somos nós duas tratando desses assuntos, e ali é uma cobertura mais aprofundada, reportagens sobre esses temas, que no fundo são as editorias que eu mais me identifico, que é meio ambiente e ciência. Eu que também estou na pós-graduação, né, estou nessa vida acadêmica, me encontrei nessa editoria. Que Bacana. maravilha. E tem muita pauta aqui no estado, né? Muito, a UFMT, a Unemate, a Empaer, enfim, são muitos os pesquisadores que merecem ser reconhecidos no nosso estado. Rende bastante, né? Bastante. Bastante. E eu gostaria também de saber de vocês sobre as dificuldades e particularidades de se fazer jornalismo no estado de Mato Grosso. A gente está aqui, né? Somos 4 jornalistas conversando. A gente sabe o que acontece, mas quem está nos assistindo às vezes não tem essa noção de quais são os desafios e também as potencialidades do nosso estado e também de contar as histórias e os fatos que acontecem por aqui. Mas se você acha que nós, enquanto sociedade, comunidade, estado de Mato Grosso, a gente tem um potencial muito grande de personagens, de personalidades, a gente consegue dar espaço para todo mundo? Eu creio que sim, porque assunto é que não falta, né? É uma dificuldade, inclusive, para quem está no trabalho do dia a dia, das notícias factuais, em buscar outros personagens para matérias que não são factuais. Porque senão, no dia a dia, as notícias estão acontecendo o tempo todo, né? Se você piscar o olho, você perde uma informação. Então, tem muita informação. O difícil é você conseguir conciliar para escrever uma matéria especial, que leva mais tempo, que leva mais produção para você encontrar fontes que possam te passar dados com credibilidade, né? Personagens tem muito. A dificuldade é mais de você conciliar o tempo, porque é muita informação, a gente tem que saber filtrar. Essa é uma dificuldade grande mesmo. E Safira vê isso no dia a dia, né? Porque você tem a Rede Sucuri, que são matérias, reportagens mais aprofundadas, e você está ali no cotidiano fazendo... O hard news, que é um grande desafio. Então, a gente está lidando de 2 dimensões diferentes do jornalismo. Você falou das pessoas, mas eu queria destacar Mato Grosso como um todo. Eu sou maranhense e descobri no estado de Mato Grosso, assim, essa diversidade de paisagens, de figuras. Então, é um estado muito rico em vários aspectos. E isso reflete na cobertura que a gente tenta fazer dentro do estado. É interessante porque é um estado muito rico, muito diverso, ele é muito grande, então é difícil de você conseguir
É difícil cobrir Cuiabá, agora você imagina cobrir o estado inteiro. Cada rincão desse Então estado é muito continental. complicado. Então, quando eu trabalhava em outro local, a gente ia fazer uma matéria, acontecia algo em Vila Rica. Aí a rede nacional pedia, olha, vocês têm como ir lá em Vila Rica? Não tem como, mais de 1.000 quilômetros. Não é tão simples ir e voltar. Então tem essa dificuldade da logística também, o estado é muito grande, né? Perfeito. E acaba se tornando até mais caro esse processo de produção, né? Sim, então- E às vezes inviabiliza até economicamente, né? Isso, e se você investe nessas matérias factuais, você acaba descobrindo um pouco a sua cobertura do factual, né? Do dia a dia. Sim. Então a gente tem que trabalhar sempre, repórter, editor, conversando, enquanto um faz uma coisa, outro faz outra, né? Bem conversado para poder dar conta. Em sintonia. E eu É. queria aproveitar e entrar na questão da reportagem premiada, assim. Uhum. Queria saber como nasceu essa ideia dessa reportagem sobre a Constituição de Mato Grosso, como foi o processo de pesquisa, de escrita. Uhum. Quando foi lançado o prêmio, a gente sempre gosta de participar dos prêmios, né? A Zafira ganha prêmio, todo prêmio que tem, ela ganha. Esse prêmio a gente queria participar, porque era o primeiro prêmio da Assembleia, era uma forma de valorizar o jornalismo e a gente não podia ficar fora, né, da premiação. E a gente pensou numa forma de contemplar o que o tema pedia. E eu me lembrava que, naquele momento que a gente estava discutindo as pautas, era aniversário da Constituição de Mato Grosso. Eu sempre gostei muito de escrever sobre história, né? Claro. História e cultura, resgatar matérias históricas, porque elas acabam virando não só notícia, mas vira documento, né? Então é um material que você guarda para a posteridade, né? Para que sirva de consulta futuramente. E aí eu conversei com a Zafira, a gente fazer junto, porque no dia a dia é complicado de fazer uma matéria se dedicar só a um tema. Então a gente dividiu, cada um fez um pouco da produção, da pesquisa, das entrevistas e no final deu tudo certo. É uma reportagem bastante aprofundada, de fôlego, assim. Então a gente tem as fontes documentais, além das pessoas que a gente entrevistou, mas é sobretudo uma reportagem sobre democracia. Então a gente quis mostrar bastante isso. Então como a população foi importante para esse texto final, como a vigilância que a gente como jornalista, mas principalmente como cidadão, é determinante para que a democracia continue viva e fortalecida. O jornalismo tem um papel muito importante nisso. E isso que o Marci falou é um mote que eu aprendi com ele, eu trago comigo. O jornalismo é registro, então o jornalismo é história também. Quando a gente quer ver o passado, a gente tem muito esse exercício lá no PNB, muito em razão de Marci, a gente vai atrás dos registros jornalísticos de outros tempos e ver ali como era a sociedade, o que a gente evoluiu, o que a gente retrocedeu, o que precisa ser feito. Cidadania é isso, o jornalismo se conecta muito com isso. Que bacana, tem uma frase célebre, né, que fala que o jornalismo é o primeiro rascunho da história, né? E acho que um pouco vai Exatamente do isso. ponto que você falou, né? É isso mesmo. E esse texto, né, essa reportagem que vocês escreveram juntos, ela tem um forte apelo histórico, mas também ela é muito didática, como vocês acabaram de comentar. É uma reportagem mais longa, de fôlego, e o que vocês buscaram destacar durante todo esse período para instigar o leitor a continuar até o fim dessa reportagem, a saber realmente como foi constituída essa Constituição do Estado de Mato Grosso para o povo mato-grossense. Eu acho que tem um aspecto legal que o Hard News às vezes não nos possibilita, mas a gente faz esse exercício lá no PNB, que é tentar trazer a questão multimídia. Então você vê que é uma reportagem com muitas imagens, porque esse é um desafio do jornalista. É tão difícil prender a atenção das pessoas, né? Quantos cliques se resumem em 2 segundos, 3 segundos de acesso? E esse é um desafio diário, como você faz esse leitor ficar? A questão da multimedialidade é um recurso que a gente explora na reportagem, na cobertura diária, na medida do possível. Então, a nossa reportagem tem muita imagem, ali no final tem uma linha do tempo para situar o leitor, né, que de repente passou mais apressado pelo texto. Ele finaliza a reportagem com uma linha do tempo que resume aquilo que a gente tentou destacar. É isso mesmo. Além disso, o título da matéria fala que é pelo povo e para o povo. Então, você vai começando a ler a reportagem e ver que as pessoas tiveram participação ativa, né, nas sugestões que acabaram virando lei. Então, a pessoa acaba se identificando. Eu não estou falando só de deputados, de historiador, estou falando das pessoas que moram aqui.
Então você acaba também trazendo essa identificação para quem está lendo. Inclusive, para fazer esse tipo de reportagem, vocês também foram atrás do Instituto Memória da Assembleia? Como é que funcionou essa pesquisa? Isso, a gente conversou com um dos historiadores do Instituto e foi interessante porque a gente conversa, inclusive o Marci fez essa parte da apuração, conversa com muitos parlamentares, mas daí a gente pega o ponto de vista de um estudioso daquilo, que consegue nos fazer refletir, inclusive, sobre o futuro. Então, é uma das perguntas ali que já vai fechando o texto, é sobre isso. E a partir de agora, como é que a gente fortalece esse texto, faz as atualizações necessárias, e quem traz esse aspecto é um historiador, isso é bastante importante. E a Safira, assim, como você falou, Marcela, é figurinha carimbada de prêmio, né? Já levou vários aqui. Tô com uma lista aqui, não dá nem para ler, porque acaba o tempo do programa, porque são só 20 minutos. Mas eu queria saber sobre o Troféu Parlamento. Tem um significado especial para vocês? Primeiramente para você, Safira. O que esse prêmio representa para vocês? Assim, você falou da lista, né? A gente tem uns queridinhos e eu acho que o Troféu Parlamento entra nesse sentido, primeiro pelo sentido do prêmio, essa questão da democracia que eu destaquei, é uma questão relevante para mim do ponto de vista pessoal, eu penso e reflito sobre isso academicamente também, nos grupos de pesquisa dos quais eu faço parte, então tem um aspecto muito importante, e tem Marci também, que é a primeira matéria que eu assino com ele participando de um prêmio, ele é um editor muito querido, né? Não está na reportagem sempre, está editando, então tem um significado importante. Para mim também é importante, porque durante muito tempo eu atuei apenas como editor, né? Editando os textos que a Safira ganhava os prêmios. Ela dividia alguma coisa contigo? Dava um cafezinho? Não, o prêmio é de quem escreveu. Tem uma balinha, né? Eu ficava só para supervisionar. Né? Então, fazia muito tempo que eu não participava de prêmios como repórter, né? Escrevendo. Né? Fiz muito isso muitos anos atrás. Eu acho que tem 15 anos que eu não participo de um prêmio. Quis participar desse justamente por esse contexto da democracia, né, que é importante, porque além da celebração, o prêmio serve também como reflexão, né, porque o jornalista não pode perder a sua capacidade de se indignar com as coisas. Né? Então, esse prêmio ele é importante por isso também, né, de fazer essa reflexão com os jornalistas que cobrem o dia a dia do parlamento e de outros segmentos. E a gente já sabe agora que vai ter, inclusive, o segundo prêmio, né? Tá prometido. Exatamente. Como estímulo para os próximos, né? Pensar nas próximas pautas. Era o meu gancho. E quem tá vendo aqui, tá aqui, ó, o cheque do prêmio. Valor de R$20 mil para o primeiro colocado, né, Laura? Isso, no segundo colocado foram 10 mil 10 reais. mil e o terceiro 5 mil. reais. E aqui o troféu também, só para o primeiro colocado. Isso aí, né? Isso. E você puxou o gancho pra gente, agora a gente também pode falar para as pessoas que já está prometido, né? A segunda edição do Troféu Parlamento, porque realmente foi isso. É o momento da gente refletir e reforçar a comunicação no estado de Mato Grosso e também fazer com que isso se torne tradição no nosso calendário, né, Safira? Sim, essas iniciativas são muito bem-vindas, assim, pelos profissionais de jornalismo, incentiva a dar um gás novo. Então, meus parabéns também. E o legado? O que vocês acham que deixa de legado? Porque o jornalista está tão acostumado a apanhar tanto. O jornalista, nos últimos anos, virou uma categoria que às vezes a gente tem até que se esconder, não pode nem falar que é jornalista, senão você toma uma porrada. Qual que é a importância do legado desse prêmio? A gente tem vivido tempos muito difíceis na profissão, né? Ameaça de censura, desinformação, fake news, e por conta disso, principalmente, um prêmio como esse que reconhece o jornalismo profissional é importante, porque eu vejo que nos dias atuais, por conta dessa desinformação toda que você tem que ficar combatendo, é necessário o jornalismo. É necessário para a sociedade. Então, você estimular o jornalista a escrever, a apurar e a contar histórias, eu acho isso muito importante. Por isso que eu parabenizo também a Assembleia por implantar o prêmio e por pensar já na segunda edição. É bacana, é a Assembleia desenvolvendo o papel de fortalecer a comunicação pública, inclusive, do Estado, né? É o público, né? Levando ao público aquilo que é de direito, né, do cidadão. De direito, com toda certeza. E para vocês, né, que estão agora com esse prêmio fresquinho, né, nos últimos dias que vocês ganharam, nas últimas semanas, quais são os conselhos que vocês dão para as pessoas que estão nos assistindo, que estão querendo cursar
o curso de jornalismo, porque uma das categorias foi a universitária, né? Com toda certeza, e a gente também está fomentando esses novos profissionais para o nosso mercado aqui no estado de Mato Grosso e também exportando profissionais para fora, né? Eu tive a oportunidade de dar aula na Unemate e eu dizia isso para os alunos, assim, dizer, é uma profissão que você tem que gostar muito, porque os desafios são diversos. Eu mesma evito dizer que eu sou jornalista dentro de Uber, assim, eu fico mais, não, porque a gente sabe, né, que a desinformação, tudo isso que Marci falou, faz parte do dia a dia. Mas eu também falo para eles que o jornalismo me levou a tantos lugares, eu já realizei tantos sonhos através dessa profissão. Eu sou tão grata à escolha da Safira de 17 anos, sabe? E eu acho que quando a gente faz com paixão, faz porque acredita, os resultados vêm. Os resultados, eles se concretizam em prêmios, mas também se concretizam na oportunidade de ouvir as pessoas, de conhecer as histórias das pessoas. Então, eu sou muito grata a essa profissão. Quem tem interesse por ela, o meu conselho é siga. Siga, e acho que a vida mostra, assim. E você, Marci? Eu recomendaria para quem quer fazer jornalismo para ler muito, escrever muito e persistir. Não é fácil, como toda profissão, né? Não é simples, mas é muito gratificante. Depois que você entra na profissão, você não quer largar mais. Resiliência e resistência. E para quem quiser ler a reportagem premiada, acompanhar o trabalho de vocês, como é que faz? O site? Pode acessar o site pnbonline.com.br, você colocar lá a palavrinha Constituição, você deve encontrar a nossa matéria lá para poder ler na íntegra. Instagram eu não uso. Não usa Instagram? Não, acho sim. Eu tenho. É tendência agora. Low profile. Exatamente. Eu compartilhei a vitória do prêmio, claro, mas não faço uso. Eu tenho a Rede Sucuri, quero deixar aí. Se vocês conhecerem, redesucuri.com, site de cobertura ambiental, e também estou no PNB Online. Maravilha. Isso. Muito obrigada pela participação de vocês hoje, viu? É muito importante. A gente agradece. Isso aí. Muito obrigada mais uma vez e a gente, se vê nos próximos episódios. Se você gostou desse bate-papo, basta você acompanhar as nossas conversas, os nossos episódios na TV Assembleia MT, que é o nosso canal no YouTube, e também você pode fazer todo o nosso uso do nosso Instagram, que é o @AssembleiaMT. Lá tem tudo para saber do Capivara na Faixa. Isso mesmo, e que o prêmio, Parlamento, siga, prestigiando o jornalismo feito em Mato Grosso, esse jornalismo de verdade, feito aqui agora com uma próxima edição. E se você gostou do Capivara, quer continuar assistindo a gente aqui ao vivo na televisão, é só sintonizar canal 30.1 e no interior canal 9.2. Agora, se você prefere só ouvir pela rádio, é 89.5 FM. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!